Olá, eu sou o professor Rodrigo Sabino e você está ouvindo Construindo o Futuro, Insights Essenciais. Vamos juntos explorar o que realmente faz a diferença nos projetos de construção. Toda semana eu trago aqui dicas práticas para ajudar você a gerenciar suas obras de forma mais eficiente e inovadora. Espero que você aproveite e encontre novas ideias em cada episódio. Olha, planejamento, esse monte de palavra difícil, não funciona aqui na obra. Aqui na obra é diferente. Você já ouviu essa frase? E se eu disser para você que essa frase está custando milhões para sua empresa? É isso. Nós estamos cada vez com as margens diminuídas, ingressando aí 2025 com uma perspectiva de piora na escassez de mão de obra, aumento dos custos. Recentemente aí foi divulgado, inclusive a FGV divulgou no final do ano passado aí que já viu uma perspectiva de diminuir o PIB da construção aí para 3%. A gente vai ter aumento no custo de materiais, enfim. Os desafios estão cada vez maiores e nós precisamos efetivamente entender que um planejamento rigoroso, que a atuação e a execução da obra de forma disciplinada, além da aplicação de ferramentas de industrialização e da filosofia Lean, serão fundamentais para que a gente possa resolver ou absorver, melhor dizendo, o impacto desses problemas. A verdade é que o que eu vou contar para vocês aqui hoje nesse episódio é que o nosso potencial de ganho só na aplicação de um bom planejamento e de ferramentas Lean é tão grande, que a gente consegue absorver ainda mais do que podem ser causados aí pela escassez e pelo aumento nos custos dos materiais. A gente tem algumas informações aí. Eu gosto de falar de uma publicação que foi feita aí pela Deloitte, num artigo do Eduardo Raffaini. A baixa produtividade chega a ser um problema crônico do setor. Um relatório do Construction Industry Institute comparou o tempo perdido e o tempo produtivo nas indústrias de construção, 43%, e manufatura, 88%, revelando que 57% do tempo no setor de construção é desperdiçado. Um outro estudo da Michigan State University estima que entre 40% e 50% de todos os projetos de construção acabam atrasando. Uma das principais despesas do setor vem da forma como os projetos são geridos, que pode ganhar e muito em eficiência, processos manuais, pouco investimento em tecnologia e treinamento. Além da dificuldade de inovar, tem hoje um dos mais baixos índices de produtividade em comparação aos outros setores. Então, o que ele está dizendo é que todos esses aspectos juntos, né, são alguns dos motivos pelos quais a construção tem hoje um dos mais baixos índices de produtividade em comparação a outros setores. Muito legal. Eu gosto de falar assim, a Deloitte, né? A Big Four, Deloitte, né? Uma das Big Fours aí. Enfim, eu gosto de falar desse artigo. Mais para frente aí, quem tiver interesse, dá uma procurada lá na página, né, no site da Deloitte. Em vários pontos desse artigo, ele fala do Lean, enfim, fala do potencial, né, obviamente. Mas aqui o que eu quero contar uma história para vocês, né? Estou falando um pouco desses dados que são importantes aí para ilustrar, mas obviamente que eu quero aqui compartilhar a minha experiência com vocês, né? E eu quero dizer para vocês que o objetivo do podcast é esse, né? Em cada episódio eu quero trazer reflexões aí para a gente realmente entender como juntos a gente pode construir um caminho diferente, né? Então, eu quero dizer para vocês que
eu comecei já bem novo, em 1997, a gerenciar obras de construção civil. Lá atrás eu era bastante curioso, enfim. Eu achava importante, eu queria aprender tudo do canteiro, eu queria estar com as pessoas, né? E aprender tudo é tudo mesmo. Assim, eu queria aprender a sentar bloco e eu aprendi, né? A marcar obra, montar um gabarito, chapiscar, rebocar, esquadrejar, fazer um canto, bater forma, cortar e dobrar aço. Eu aprendi tudo isso, eu queria saber como era. E isso foi importante para me trazer a percepção do grau de dificuldade e também para entender que ali no canteiro temos seres humanos com todos os problemas normais de seres humanos, né? Ali não são números, são pessoas, né? Com todas as dificuldades que qualquer pessoa tem, né? E sim, é um ambiente com muitas adversidades, é um ambiente difícil, né? Mas é um ambiente produtivo, né? Um ambiente onde existe lá uma aplicação de mão de obra braçal, né? Obviamente isso torna um ambiente realmente difícil. Ah, mas estar ali me trouxe essa consciência importante, né? Até hoje eu pratico isso, eu entendo, sei lá, acho que para mim é como se fosse uma na época, né, sem nem conhecer, porque eu nunca tinha estudado Lean, mas era como se fosse uma de forma intuitiva, assim, né, os princípios nos princípios do Lean lá, o Gemba Walk, né, o ir ao Gemba, né, enfim, e perceber lá a oportunidade de melhoria. Então, eu desde muito cedo eu entendi que isso era necessário. Mas estar ali, dividindo as dores no dia a dia da operação, também me atrapalhou um pouco no sentido de que o fato de eu presenciar ali muitos fatores imprevistos, muito problema com as pessoas, né, a questão do fator humano mesmo, a briga, o absenteísmo, muita falta, as chuvas, reclamações frequentes por parte da liderança, né? Muitas críticas e críticas incoerentes, mas que na época pareciam fazer sentido para mim, né? Me colocaram num lugar ali de leitura que eu fiquei meio que com essa questão aí de putz, eu era essa pessoa, eu era esse profissional de dar uma resmungada e de achar, pô, planejamento não funciona, aqui na obra é na hora, você tem que decidir, as pessoas te cobram e você tem que decidir e tal, e eu putz, achava que isso era o certo. Isso somado, né, a um fator que depois em 99, né, que é um papo para mais chopp, né, é uma conversa para um próximo podcast, mas em 99 isso foi determinado como efeito Dunning-Kruger, bem grosseiramente, vai. Quando a gente começa a aprender de alguma coisa, a nossa percepção do quanto aprendeu é proporcionalmente muito maior do que o que a gente de fato aprendeu, né? E se a gente continuar aprendendo, aprendendo e aprendendo e aprendendo e não parar de buscar o conhecimento e tudo mais, essa percepção começa a cair e a gente vai lá no fundo e acha que não sabe de nada e depois a gente começa a entender melhor e aí fica mais proporcional a nossa percepção versus o nosso conhecimento. Bom, isso é muito complicado, estou sendo bem grosseiro aqui, mas a ideia é só dizer que hoje eu sei que era isso que eu tinha, né? Lá atrás eu só falava, pô, achava que eu era bom demais e eu não era. Né? E realmente, putz, eu achava que eu era muito bom e minha opinião era a que servia para mim e acabou, não tinha outra. Então eu fiquei muito nessa também. Pô, vem com o plano, eu gosto do planejamento, acho legal, mas putz, tem hora que você tem que deixar de lado mesmo, porque você tem que resolver o problema ali e tal. E cara, o tempo foi passando e eu trabalhava com obras industriais e numa ocasião eu ia fazer uma obra importante para o Grupo Cargill e a Cargill contratou uma empresa, uma consultoria em gerenciamento de projetos, que obviamente colocou lá no programa todo o ciclo, né? Desde as obras civis, as obras de instalações, as obras de utilidades, a montagem industrial, caldeiraria, aquela história toda. E eu fui lá na primeira reunião, já fazia obras, inclusive para Cargill. Eu fui lá na primeira reunião,
que seria o kickoff, né? Nem sabia o que era um kickoff, mas enfim, fui lá na reunião. E nessa primeira reunião, para mim, já foi uma experiência maluca. Porque eu comecei, aquilo era uma aula prática, assim, de alguém que pela primeira vez eu vi que tinha argumentos é, coerentes de gestão, de planejamento, e eu, cara, eu olhava aquilo lá, é como se a minha cabeça tivesse aberto e começou a entrar um monte de conhecimento, assim, prático e razoável, muito, assim, muito rapidamente, e aquilo foi uma transformação, né? Aquela reunião, para mim, foi realmente um divisor de águas, né? Porque dali para frente eu comecei a estudar muito gerenciamento de projetos, né? Muito, muito. E era um momento inicial ali da minha carreira, né? Ah, eu falei, nossa, isso aqui é um universo absurdo, né? Então foi quando eu comecei a perceber que, de fato, o planejamento existe porque as coisas tendem a não dar certo. E eu tinha na minha cabeça que, pô, eu fiz um planejamento, um cronograma, aquilo tem que ser seguido até o finalzinho lá. Eu não entendia nada de planejamento, não entendia nada de gestão, essa aqui é a verdade. Quando eu comecei a estudar, eu falei, nossa, mas tem o escopo, nossa, para mim era assim, pô, mesma coisa, a obra chove, quem vai não sei o quê. Aí quando eu comecei a ver que, puxa, a gente tinha lá as premissas que geravam riscos, e a gente tinha um planejamento de risco com estratégias para lidar, seja mitigar, eliminar. Aí depois eu comecei a ver que tinha, puxa vida, plano de contingência, se a estratégia não deu certo, o que você faz? Aí eu comecei a pensar nisso, falei, caramba, o planejamento existe porque as coisas dão errado, porque existe imprevisto, porque, putz, é para isso que existe o plano. Né? Eu preciso atender, né? A gente fala muito de gerenciamento de projetos da tríplice restrição, né? Eu preciso atender escopo, custo e prazo dentro daquele padrão de qualidade estabelecido. E isso tem um impacto importante. Aí eu falei, caramba, então dali até o final, respeitando a tríplice restrição, as coisas ali, aquele miolo todo vai mudar. Vai mudar. E por isso existe o CPM, o nome difícil. Ah, não vem com esses nomes difíceis aqui na obra, não. É por isso que tem o CPM. Por quê? Eu vou pegar o CPM e vou avaliar o que está fora do caminho crítico e aqueles que têm folga. E aí, na gestão de folgas, eu vou usar para nivelar a mão de obra. Né? Eu vou nivelar meu histograma através daquilo. Eu vou pegar, eventualmente, num planejamento chuvoso, né? Eu vou primeiro, de acordo com os dados históricos meteorológicos oficiais, né? Aqui no Brasil a gente tem o IMET, que oferecem dados com muita qualidade, inclusive de forma gratuita, diga-se, né? Eu vou pegar aqueles dados e vou considerar no meu planejamento. Nossa, aquilo se torna um valor calculado no meu planejamento. Ah, mas o professor, é o seguinte, chove fora, acima da média. Pois é, estão sabendo. Eu também pensava assim lá atrás. E eu também pensava com a mesma equivocada soberba. Oh, mas aqui na obra chove fora. Sabe o que acontece? A gente precisa considerar que haverá um plano de contingência. E se chover acima da média? Bom, eu tenho que sempre ter frentes com folga em atividades que não são a céu aberto, para que eu possa colocar a mão de obra e absorver, consumindo as folgas sem impactar o prazo final da obra. Esse é um exemplo só. Esse é só um exemplo. Então, assim, dentro dessa loucura toda, né, e desse negócio borbulhando na minha cabeça, né, de a minha vida mudou completamente dali para frente. Hoje eu estou numa obra, eu quero carregar um quadro de duração recurso, eu quero enxergar, eu quero olhar o histograma, eu quero saber a condição produtiva. Sabe? Quando a gente fala, pô, vamos industrializar o canteiro, precisa industrializar o canteiro. As pessoas falam assim, não vem com esse papo, Lean Construction é modismo. Caramba, o Lean é da década de 50. Como é que pode ser modismo? Pensa numa moda que dura, né? Da mesma forma que eu ouço, os caras querem aplicar Lean na época da inteligência artificial, o Lean é da década de 50.
Lean é uma filosofia. Né? E, aliás, o toyotismo lá, né? O Lean depois, aqui no Lean Thinking ou no Máquina que Mudou o Mundo, né? O Womack, o Ross e o Jones, do MIT, escreveram, né, sobre o que é essa história do toyotismo, chamando de linha ali como a tradução, vamos dizer assim, do que seria aquela filosofia, né? Então, assim, é um negócio que, inclusive o livro tem esse nome, né, A Máquina que Mudou o Mundo, porque realmente o mundo só enxergava a produção em massa, né? E sim, chegou ao princípio da produção puxada. Né? Pô, como é que a gente vai aplicar isso na obra? Vamos estudar essa galera, em vez de ficar criticando, entender. Por que eu preciso industrializar meu canteiro? Porque falta mão de obra qualificada. Porque nós temos escassez de mão de obra. Ah, mas o Rodrigo, aí é melhor terceirizar ou manter primarizado? Essa é uma discussão tola. Não tem melhor. Existe dentro, inclusive, das práticas de gerenciamento de projeto, a prática do make or buy, né, do fazer ou comprar. Existem questões relacionadas ao projeto. Para este projeto, para a nossa condição atual, é melhor contratar ou fazer com a equipe própria? Não tem melhor, um é melhor que o outro. Existe a condição. Né? Eu gosto muito de equipe própria porque nos traz um controle maior, né? A gente não tem aquele lado de lá do balcão, né? Tem muita coisa que acontece na vida do empreiteiro que a gente não sabe, né? A gente não acompanha, que a gente não tem condição de gerenciar. Mas está errado terceirizar? Não. É melhor Não. É uma opinião, uma questão de opinião. As duas práticas funcionam bem, se bem gerenciadas. Né? Agora, o que eu acho uma bobagem é achar que a escassez de mão de obra vai ser resolvida com terceirização. Isso é de fato uma bobagem, né? Porque a escassez de mão de obra é para empresa que contrata a equipe própria e para o terceiro também, né? O empreiteiro também. Quem trabalha com terceiro sabe disso. Né? Estamos cheios, infelizmente, com empreiteiros sofrendo para cumprir seus contratos justamente por falta de mão de obra. E aí fica aquele negócio, não, estou só acabando uma obra, semana que vem vou pôr mais gente, estou acabando uma obrinha ali, vai começar, e aí vai até o final da obra, a obra atrasa e tal, e não põe mais gente. A gente tem que quebrar esses paradigmas, a gente tem que inovar, a gente tem que mudar a forma de fazer. Né? Eu tenho, desde 97, gerenciando obra, estou há mais de uma década dando aula nos cursos de gerenciamento de obras. Agora, recentemente, fui convidado pelo professor Davi Fratel para assumir mais uma disciplina, que é a gestão de custos e orçamentos aí no IMT, no curso de instalações prediais. Agradeço muito o convite, a confiança, inclusive, aí do IMT e do professor Davi. Eu estou lá há mais de uma década e compartilho esses insights com os alunos no intuito de fazer com que eles enxerguem mais longe, com que eles consigam perceber que talvez a grande sacada é justamente ninguém ter ouvido falar. Porque as grandes realizações que eu fiz ao longo da minha carreira foram baseadas nessa questão, foram baseadas em coisas que ninguém ouviu falar. E quando você opta por esse caminho, além de você ouvir isso, até você conseguir conquistar o resultado extraordinário, você vai galgar um caminho ouvindo isso. Você vai ouvir durante toda a jornada. Ele não sabe o que está fazendo, ele não entende obra, isso é uma loucura, isso não vai dar certo, nunca vi isso na minha vida, faço isso há mais de 40 anos, isso aqui nunca ouvi falar. Você vai ouvir isso. E eu, graças a Deus, tive a sorte de contar com grandes alunos e pessoas de cabeça muito boa e que também conseguem trazer insights nas aulas, e isso é muito legal. Né? E são alunos das grandes incorporadoras aí. Né? Quem tá lá sabe. Né? Pô, a gente está falando de alunos que são de empresas como a Cirela, como temos alunos da Trisul, tem aluno da Exetec, da MRV, da Planiplano, da Patriane, enfim, me perdoe aí agora, como eu falei o nome das empresas, agora vai ficar faltando empresa, é chato pra caramba, mas me lembro da Brandão e Marmo, deixa eu lembrar de mais alguma. Ai, caramba, pra que eu vou falar o nome, né? Mas agora eu falei.
tem alunos lá do Grupo Calas também, então são alunos do mercado, né? Gente de obra rodoviária, gente de obra pública, gente de vários setores aí da indústria, né? E também tive a sorte de trabalhar na minha equipe, nas minhas experiências profissionais, aqui na minha experiência com a Setpar, com pessoas dispostas a inovar. E com pessoas que a duras penas ali junto comigo foram aprendendo que é isso, inovar é isso. Não é no vai maluco, né? Não é no extreme go horse. Esse inovar é com juízo, é com técnica. Sabe, a teoria ela existe para ser aliada à prática de fato, né? Não é para ser ignorada e muito menos negligenciada. Então, quando a gente fala de Lean, quando a gente fala assim, pô, vamos estudar os desperdícios de ONU, não vamos fazer superprodução, essas coisas básicas, não vamos estocar produto semi-acabado, né? Ou seja, não vou fazer um monte de coisa para depois ficar parado ali esperando, não preciso. Né? Então, uma série, se a gente pensar no desperdício de ONU, só de aplicar ali a eliminação do 7, assim, dos 8 na verdade, né, você fica maluco. Só com isso você tem um ganho enorme. Tá? Depois vem outras questões, né, vamos estudar a gestão industrializada, vamos estudar lead time, tempo de ciclo, tact time, vamos estudar essa história toda para conseguir nivelar o ambiente produtivo, trabalhar com produção estabilizada. Ah, mas esses nomes difíceis, você não precisa contar esses nomes para ninguém. Você só precisa fazer a conta, aprender a fazer a conta e aplicar a conta lá no canteiro e experimentar o resultado. Agora, eu costumo dizer o seguinte: não precisamos gerenciar a obra no bit, a gente precisa saber o pulso da obra, a quanto a obra pulsa. É necessário. E você precisa entender de tudo que está acontecendo na obra. Dos sistemas construtivos, dos elementos construtivos, quem são as equipes, o nome das equipes, quem está fazendo o quê, por que está fazendo, quais são os problemas, quem está desanimado, quem não está, quem está puxando o time para baixo, quem está puxando o time para cima, o que está acontecendo. Fazer as reuniões de produção com todos os envolvidos, empreiteiros, encarregados de frente, mestres, líderes, e fazer a coisa acontecer. E não cair em paradigma. As pessoas vão tentar te persuadir. As pessoas vão dizer para você que esse não é o caminho certo. Por quê? Porque as pessoas querem manter o status quo. E ninguém inova mantendo o status quo. Eu faço com você uma reflexão. Pensa o seguinte: quantas obras você já viu terem um adiantamento de prazo relevante e uma redução de custo relevante? Relevante, eu estou falando. Não estou falando assim, nossa, era para 24 meses e entregou em 23. Não estou falando isso aí, não. Estou falando relevante, era para 24 meses e entregou em 12. Quantas vezes você já viu? Quantas vezes você já viu uma obra que era para custar 80 milhões e você entregou por 58? Estou falando isso aqui porque com certeza vão falar isso é impossível. É exato, é aí que é a questão da inovação. Não é impossível. Eu tenho experiências que eu pretendo compartilhar com vocês aqui em outras ocasiões que comprovam que isso é possível. Só que as pessoas têm que estar dispostas a participar e a estudar as ferramentas. Sem capacidade, sem conhecimento técnico, você não vai conseguir os resultados. É importante esclarecer isso. Pois se a gente começar a implementar essas práticas agora na minha empresa, na próxima obra eu já saio redondinho? Não. Se você começar a implementar agora gerenciamento de projetos, as ferramentas técnicas de gerenciamento de projetos, a filosofia Lean, daqui com intensidade e com grandes multiplicadores nos canteiros e tudo mais, eu digo para você que você vai atingir um bom nível de maturidade, provavelmente, daqui 2 a 3 anos. Para começar a ficar num estágio confiável. E com o risco da peteca cair ainda se você não gerenciar bem as pessoas. Então, esse alinhamento de expectativa também é importante. Agora, o que eu convido vocês a fazerem uma reflexão no sentido de que a gente precisa ir junto,
A gente precisa caminhar para transformar esse nosso mercado e sair fora dessas conversas, desses paradigmas que. E assim, eu estou falando aqui, pô, Rodrigo, quem é o Rodrigo na fila do pão? Ok. Estudem as grandes lideranças, estudem os grandes nomes, os grandes executivos, os grandes empreendedores. E grandes que eu estou dizendo é que fizeram coisas extraordinárias, que deixaram legado, que melhoraram a condição do mundo onde a gente vive hoje. Tá? Estou falando de gente que fez isso por nós. Né? Procurem essas pessoas e estudem a vida dessas pessoas. Né? Eu estou falando de Jack Welch, eu estou falando de Porter, eu estou falando de Igor Ansoff, eu estou falando de Peter Drucker, eu estou falando de Steve Jobs, eu estou falando dessa galera toda aí. Vamos estudar. Estuda essa turma aí. E vê se eles fizeram isso seguindo o by the book que todo mundo fala. Ou se eles precisaram fazer coisas inovadoras. E com certeza, e muito provavelmente, com todo mundo dizendo que eles estavam loucos, que aquilo lá não ia dar certo nunca e tal, tal, tal. Então, o episódio de hoje é para deixar essa reflexão. Espero que todos tenham gostado e que contribua aí de alguma forma para melhorar o andamento aí da obra de vocês. Muito obrigado, até a próxima, um grande abraço a todos.